para o seguimento da nossa Assembleia, que foi interrompida por falta de tempo e por estarmos fora do tempo e por haver uma situação de falta de documentos. Portanto, vamos fazer a continuação da terceira Assembleia da Freguesia do Lumiar do quadriênio de 2025-2029. Queria informar duas situações que vão ter que haver aqui algumas alterações, porque há dois membros da Assembleia que não estão presentes, por acaso e coincidentemente são os dois da Iniciativa Liberal, não podiam estar e, como é uma continuação de uma Assembleia que já tínhamos, não podemos fazer novas substituições, portanto vamos ter menos duas pessoas a votar. Além disso, um desses elementos da Iniciativa Liberal era membro da mesa e o nosso regimento, no artigo 24, diz que a mesa deve estar completa. Portanto, eu vou convidar o Daniel e diz que o Presidente deve indicar alguém da Assembleia de Freguesia, portanto eu vou fazer isso e vou convidar o Daniel Lopes para vir para a mesa e para fazer de segundo secretário, na falta da nossa segunda secretária, Lúcia, que por questões profissionais não pode estar presente. Daniel, se quiser, peço-lhe o favor de se dirigir então para aqui para a mesa poder estar completa e podemos continuar com a nossa Assembleia de uma forma já legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto, nós tínhamos acabado a nossa reunião, tínhamos feito os dois primeiros pontos da reunião, tanto o PAOD como as intervenções do público tinham sido feitas e entramos no período da ordem do dia e incidia de facto sobre esse período em que tínhamos de facto documentos que não tinham sido entregues. Eles foram entregues, os serviços enviaram a todos os membros da Assembleia e pediram a confirmação da recepção, portanto tivemos a recepção de que de facto tinham recebido os documentos, portanto penso que temos tudo o necessário para continuar com esta Assembleia e, portanto, vamos passar então de imediato ao primeiro ponto, e o primeiro ponto é a informação escrita. Pronto, o Sr. Presidente de facto já tinha falado um bocadinho sobre o ponto 2, 3 e 4, mas porque tínhamos iniciado por esses pontos, mas queria perguntar ao Sr. Presidente se quer fazer uma breve apresentação da informação escrita. Se faz favor. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente e os restantes membros da mesa, cumprimentar os restantes membros da Assembleia de Freguesia, os membros do Executivo, os nossos fregueses que nos assistem presencialmente e à distância e cumprimentar também os nossos trabalhadores que permitem que esta Assembleia tenha lugar. Na sequência do que já tinha feito, precisamente antes da interrupção dos trabalhos desta sessão, atendendo a que os senhores membros da Assembleia tiveram acesso ao relatório, eu não irei proceder à apresentação do mesmo e, portanto, ficarei naturalmente disponível para as questões que tenham e, assim, talvez com maior economia de tempo, podermos fazê-lo. Já o tinha feito quando da primeira parte desta sessão, faço neste momento o mesmo e, portanto, ficamos naturalmente disponíveis para responder a todas as questões que nos queiram colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto então à Assembleia quem quer questionar o Sr. Presidente sobre a sua informação escrita, documento esse que receberam por e-mail e, portanto, ao qual tiveram acesso. João Condesse, Partido Chega, se faz favor. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Assembleia, na pessoa do Sr. Presidente e os nossos fregueses que estão a assistir aqui ou em casa e também os colaboradores. Eu, primeiro que tudo, gostava aqui de dar nota de uma notícia que vi hoje mesmo. Vai haver 1.400 novos agentes de polícia que estão a sair do curso agora no final, não sei se é no final deste semestre ou acho que era isso. Portanto, eu
Acho que está na altura da Junta também fazer qualquer coisa aqui, envidar alguns esforços no sentido juntamente com a polícia, tentar que consigamos ter mais alguém aqui para as nossas duas esquadras. Era importante, é uma necessidade que todos sentimos, ter mais patrulhamento, portanto acho que era importante aqui conseguir alguns destes 1400 aqui para a nossa freguesia. Depois, era muito interessante, também uma coisa que já foi falada várias vezes, termos mais informação sobre as propostas que são aprovadas nesta Assembleia e depois o que lhes sucede. São implementadas, não são, porque é que não são, qual é o óbvio é que não sejam. A própria Assembleia, se calhar, e as várias forças políticas poderão colaborar, se calhar, em alguma situação que possa surgir e que não permita que as propostas sejam levadas à prática. Portanto, numa perspectiva construtiva, era bom termos mais alguma informação e podermos, de facto, também aí, nesse aspecto, se calhar, colaborar mais. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da proposta do desnivelamento da Pato Cruz com a calçada de Carris. O Sr. Presidente da Junta já abordou ao de leve este tema, mas era bom, pronto, irmos tendo algum conhecimento. Neste momento também, eu não sei se esse livro já sabe, existe uma petição para apoiar esta proposta. Há uma petição feita, para depois no sentido de levar à Assembleia Municipal de Lisboa. Portanto, era interessante que enfim, fôssemos tendo mais alguma informação sobre isto. Outro tema também, outra proposta que foi aprovada, esta já há mais tempo, foi uma proposta que o Chega colocou para apoiar a Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha, que tinha as instalações em péssimo estado, em péssimas condições. A Associação de Moradores teve eleita uma nova direção e de facto houve lá algumas obras de melhoria, pintura, etc. Mas houve uma reparação importante que ficou por fazer completamente, que é a questão dos esgotos. Os esgotos daquele prédio e por consequência da Associação de Moradores, que é do resto de chão, portanto é o último, é o piso mais próximo do chão, e é o que sofre mais. Os esgotos não funcionam bem e frequentemente há inundações. Neste momento, como se calhar já têm conhecimento, a Associação até está a desenvolver um projeto muito interessante de formação musical para a miudagem, para os jovens do bairro e pronto, e tem naturalmente algum receio que inundações, enfim, estraguem todo o material e todas as coisas em que estão a investir. É isto, agradeço a atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Rita, livre, se faz favor. Olá, boa tarde à mesa da Assembleia, aos membros do Executivo, aqui aos colegas eleitos e substitutos como eu aqui e aos municípios presentes. Queria colocar aqui uma questão, primeiro saudar aqui a Junta de Freguesia pela questão da Unidade Local de Proteção Civil, que vem em boa hora, especialmente depois da desgraça que tivemos este ano, e estou totalmente de acordo com o regulamento, vou votar favoravelmente, mas tinha algumas questões mais de questão de ordem prática. Isto tem muito a ver com ter estado a coordenar um grupo de voluntariado que esteve a dar apoio às aldeias e deparar-nos com várias questões. E a minha questão tem muito a ver com esses problemas, que tem muito a ver com a articulação das unidades locais. Também é verdade que não havia comunicações, mas pronto, na perspectiva disto poder acontecer, esperemos que não de futuro, a minha pergunta é como é que será feita a articulação que está referida. Eu sei que é um pouco precoce perguntar isto, mas pronto, se há algum plano para como será feita a articulação entre a Unidade Local de Proteção Civil da Junta e os serviços centrais, já que foi um dos grandes problemas que houve. Outra, se há um plano de emergência que já esteja elaborado ou prestes a ser elaborado, e se não, se será feito por esta unidade local e como é que será público no site da Junta, de que forma é que vai chegar às pessoas todas. Que tipo de material é que terá esta unidade? Geradores, material de primeiros socorros, outro tipo de material necessário e se há alguma forma de o financiar, se o orçamento é o da Junta, se é uma coisa central, como é que será financiado?
e se há prazos previsíveis para estas etapas. Sei que são coisas complexas e que demoram o seu tempo, mas para saber que expectativa é que podemos ter em relação ao funcionamento da Unidade Local de Proteção Civil. Muito obrigada. Mais alguém quer questionar o Sr. Presidente sobre a intervenção escrita? Pedro Domingos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente de Junta, caros colegas, caro público, eu serei relativamente breve e depois creio que falámos agora da proteção civil, não sei se quer englobar aqui vários pontos nesta questão ou exclusivamente a informação escrita. Eu começaria por aí. Agora é só a informação escrita, por favor. Exatamente. Então começaria por aí e deixamos outras questões para os pontos a seguir. Especificamente em relação à informação escrita, o Partido Socialista gostaria de ter visto algumas referências mais específicas em relação a temas que foram discutidos inclusivamente na última Assembleia de Freguesia, portanto, e já tendo o Sr. Presidente muito bem respondido a alguns destes pontos na última sessão em relação às questões do público, eu gostaria de sublinhar dois. Se nos pudesse falar um bocadinho mais sobre a moção 1 e a moção 2 do Partido Socialista da última Assembleia de Freguesia, que falavam sobre iluminação pública, especificamente em Telheiras e Telheiras Norte, e em relação ao tráfego automóvel, globalmente na freguesia e especificamente ali no eixo e adjacentes da Fernando Lopes Graça, que creio que esse tema já foi um bocadinho falado, mas se conseguisse concretizar um bocadinho melhor. Precisamente para vermos que evolução é que aconteceu e o que é que ainda há por fazer. Em segundo lugar, e deixando as questões mais relativas ao orçamento e às contas para um momento a seguir, gostaria também de o questionar sobre o peso da receita e especificamente o peso da despesa, neste caso, no orçamento anual da Junta. Nós temos um orçamento muito, muito pesado e com pouca disponibilidade quando tiramos a percentagem do orçamento que é afeta a pessoal e a aquisição de bens e serviços, portanto só com pessoal nós temos à volta de 56% e se acrescentarmos os 32 e qualquer coisa por cento da aquisição e de bens e serviços temos praticamente 90% do orçamento executado. E, portanto, não falando necessariamente dos números e daquilo que é a execução do orçamento, eu não posso deixar de lhe perguntar qual é que é a estratégia para a evolução, para a mitigação deste problema. Qual é que é a estratégia especificamente para o aumento urgente e absolutamente fundamental da receita própria da Junta de Freguesia. A maior Junta de Freguesia da cidade de Lisboa não tem disponibilidade rigorosamente nenhuma para fazer rigorosamente nenhum projeto. E, portanto, isto é um tema que não podemos deixar de abordar naquilo que é a informação escrita, que no fundo é o documento que mostra aquilo que é a estratégia e a evolução desta freguesia na perspectiva do seu executivo, e esta é uma questão que não podemos deixar de colocar. E sabendo que não temos disponibilidade para executar projetos sem financiamento externo, pergunto-lhe quais é que são os projetos que nós vamos apresentar. E aqui falarei de duas coisas apenas. Nesta fase. O primeiro são os grandes projetos urbanos que não estão na informação escrita. Fiquei, aliás, até um pouco desiludido. Nós, em todo este documento, temos uma referência à calçada de Carris que tem a ver com deservagem. Portanto, qual é que é o posicionamento da Junta de Freguesia, neste momento, junto da Câmara e, eventualmente, junto do Governo, para transformar um eixo que está mais do que identificado, com problemas que estão mais do que identificados, um eixo que não é uma avenida, uma coisa com um perfil de autoestrada que corta a freguesia em duas partes, e, portanto, o que é que a Junta de Freguesia tem feito em termos estratégicos, não necessariamente em termos de investimento, para transformar esta ferida aberta na freguesia. E o segundo tema, ainda nestes grandes planos e na escala macro, tem a ver com a habitação, tem a ver com desenvolvimentos que tivemos nas últimas semanas em relação à Alta de Lisboa e ao plano de urbanização da Alta de Lisboa. Sabemos que já há um acordo, ou um princípio de acordo entre a Câmara Municipal e a SEGAL, que tem uma série de condições que acredito que sejam alheias à Junta, mas peço-lhe também esse esclarecimento e pergunto qual é que é a posição que acredito neste momento seja muito oportuna da Junta de Freguesia em relação a todos os lotes que sobram e que não estão incluídos por este princípio de acordo. Relembro que, não havendo disponibilidade financeira, e mesmo que houvesse, não é competência da Junta
fazer estes planos de urbanização, mas tem que ser consultada e tem que ter uma estratégia. E pergunto-lhe se essa estratégia existe, se está feito o levantamento dos equipamentos necessários à freguesia que eventualmente possam ser implantados nesta área. E eventualmente se existe alguma identificação de problemas específicos do território ou desta zona do território que possam eventualmente ser resolvidos ou colmatados com uma estratégia nesta grande zona da cidade, que a partir de agora fica disponível para um novo desenho e uma nova filosofia de território. E para já são estas as questões, e depois quando falarmos especificamente mais das contas voltaremos a pôr mais algumas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro Domingos. Obrigado por ter sido tão sucinto. Quem mais quer intervir e questionar o Sr. Presidente? Ana, se faz favor. CDU, se faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, elementos da mesa, Sr. Presidente da Junta de Freguesia e membros do Executivo, e aos membros desta Assembleia, funcionários fregueses que assistem, muito boa noite. Antes de mais, gostaríamos de louvar a criação da Unidade Local de Proteção Civil, da Freguesia de Lumiar, sublinhar a importância de dotar dos meios humanos e materiais necessários e recomendar a criação de uma rede de unidades locais de proteção civil, que acho que poderia ajudar também a que as coisas fluam posteriormente. Os principais problemas da freguesia de Lumiar estão identificados há muito. Há aqueles que são da responsabilidade direta da Junta de Freguesia, como, por exemplo, higiene urbana, manutenção e reabilitação de espaços verdes, manutenção e reabilitação de parques infantis, manutenção de imobiliário urbano, etc., e que naturalmente não podem ser feito tudo para amanhã. E por isso perguntamos, existe um plano com listagem de necessidades, definição de prioridades e agendamento para essas intervenções? Se existe, solicitávamos que essa informação fosse partilhada. Já outros problemas sobre a responsabilidade direta da Câmara Municipal e de outros organismos exigem que a Junta defenda os interesses e direitos dos fregueses. E para isso deve utilizar todas as ferramentas ao seu alcance, no nosso entender. Cabe à Junta defender mais e melhores transportes públicos, garantindo a mobilidade dos seus fregueses, desde logo com a recusa do projeto da linha circular e seus derivados como a versão mista. Na habitação, cabe à Junta questionar a Câmara Municipal e as entidades competentes sobre soluções para a crise habitacional que se tem agravado a olhos vistos. E cabe também à Junta estudar aprofundadamente o PUAL, o Plano de Urbanização do Alto Lumiar, e contribuir para que este seja um plano ao serviço da população. Na saúde, o Presidente da Junta, Ricardo Mexia, no início do anterior mandato, avançou com a ideia de instalar um centro de saúde no Hospital Militar. O que vemos até agora são utentes a serem reencaminhados para Sete Rios. A freguesia do Lumiar não deve abdicar de ter médico de família dentro da freguesia para todos os lumiarenses. Cabe ainda à Junta defender uma freguesia devidamente iluminada, os problemas que têm sido... Eu estou a falar de problemas que têm sido falados, mas acho que devo referi-los ainda assim, para a segurança e proteção de todos. Por fim, a educação. De acordo com a Carta Educativa, para o Lumiar estão previstas intervenções para a Escola Secundária de Lumiar num prazo a 5 anos e a 10 anos para a EB23 de Telheiras. Penso estar correta nestas datas. Nestes prazos. Escolas com problemas subejamente conhecidos que põem em causa a qualidade do ensino e a segurança de quem lá estuda e trabalha. Portanto, a nossa freguesia precisa de mais. A população do Lumiar merece mais. Por isso, questionamos. Eu estou a numerar para que seja mais fácil, apenas isso. Com o objetivo de antecipar as intervenções nas escolas, a Junta manifestou publicamente, junto à Câmara Municipal, a necessidade de rever a Carta Educativa? 2. O que sabemos sobre o PUAL ou o projeto da Quinta dos Frades? Como tem a Junta acompanhado este processo, os seus licenciamentos? Qual é a posição da Junta de Freguesia de Lumiar? 3. Gostaria de recordar a moção 24 de setembro, também já aqui falada, 2025, em que foi aprovado propor à Câmara Municipal de Lisboa o desenvolvimento do projeto de desnivelamento do nó de Lumiar. Como está a ser acompanhada esta proposta? Se há algum desenvolvimento? E, finalmente, 4, que contactos foram realizados e que resultados foram alcançados no sentido de instalar o tal centro de saúde no Hospital Militar.
A Junta de Freguesia pode não ter competência direta sobre todos estes temas, sabemos disso, mas tem algo igualmente importante, a responsabilidade de defender os fregueses, de exigir a transparência, de pressionar a Câmara Municipal e o Governo e de garantir que o Lumiar não seja tratado como um território secundário dentro da cidade. A Junta tem a legitimidade e a responsabilidade de liderar estas exigências. O futuro do Lumiar depende da capacidade de transformar estas preocupações, que acredito serem de todos nós, em ação política concreta. Muito obrigado pelos esclarecimentos que nos possa prestar agora nesta Assembleia e pela informação que venha a enviar posteriormente, que compreendo que não tenha lugar tudo aqui. Não é? Muito obrigada. Muito obrigado. Mais questões ao Sr. Presidente sobre a sua informação escrita? Sr. Presidente, se faz favor. Muito obrigado. Agradecer aos membros da Assembleia pelas questões. Devo confessar que esta mistura depois de pontos, depois espero não me repetir quando estivermos evidentemente nos pontos. As questões levantadas pelo nosso membro da Assembleia, João Condesso, representação do Chega, dificilmente encaixam na informação escrita, não é? Ou seja, nós não conseguimos antecipar que se irão licenciar 1.400 agentes da PSP, naturalmente que essa questão nos deixa a todos contentes, mas dificilmente encaixa naquilo que é a informação escrita, mas na verdade já por sobejas vezes dissemos que é fundamental que haja um reforço do contingente quer da PSP, quer da Polícia Municipal e, portanto, esperemos que alguns destes possam integrar as fileiras das nossas forças de segurança, que obviamente precisam desta capacidade operacional para corresponder às necessidades. Em relação às várias propostas aprovadas, nós de facto estamos a fazer uma base de dados onde isso esteja e que possa permitir, com toda a transparência, que todas as forças políticas e também os cidadãos acompanhem o andamento das diversas propostas e, portanto, esperemos ter isso em tempo útil disponibilizado. Em relação à questão do desnivelamento, que aliás é uma questão transversal a várias das intervenções, na prática, os esforços que temos feito têm sido junto da Câmara, nesse sentido, inclusive tivemos hoje mesmo com o Sr. Vice-Presidente da Câmara, onde esse assunto foi tema e, de alguma forma, sem ter propriamente um cronograma muito concreto, a Câmara ficou de avaliar a possibilidade de, desde já, avançar para o estudo dessa situação e o desenvolvimento de um projeto que possa avançar nesse sentido, que carece naturalmente da integração depois de outras entidades, nomeadamente de Infraestruturas de Portugal, numa ótica, por exemplo, de integrar com o cruzamento com o eixo Norte-Sul e que, preferencialmente, devia ter uma solução também integrada. E, portanto, é nessa ótica que estaremos a trabalhar e espero que, durante este mandato, consigamos ter o projeto elaborado. Acho difícil conseguir concretizá-lo, mas o projeto é algo que eu acho que é um horizonte execuível e com o qual me estou a comprometer. Em relação à questão da Associação de Moradores, na prática, do bairro da Cruz Vermelha, na prática, tal como todas as outras entidades, nós temos um regulamento de apoios que está a ser cumprido, já foi possível reunir com as múltiplas entidades, incluindo a Associação de Moradores, e eu espero que essas situações possam ser resolvidas em termos daquilo que são as iniciativas. O que nós apoiamos são iniciativas das diversas coletividades e, portanto, é nessa ótica que temos trabalhado, porque o dinheiro é público e tem que ser bem aplicado. Em relação à infraestrutura, também fizemos a ponte com a Gebalis, que é a dona do imóvel, e, portanto, essa situação também está a ser enquadrada e eu espero que a solução possa ser global e que não volte a haver questões com inundações ou qualquer outro problema na infraestrutura. Agradecer também as perguntas da nossa membro da Assembleia de Freguesia, Rita Fonseca, que saúdo, enquanto representante do LIVRE. Não era neste ponto, mas posso responder desde já, se calhar poupamos tempo depois, quando estivermos a discutir a unidade local. É um projeto que já esteve em consulta pública, não tendo recebido contributos, mas respondendo concretamente às suas questões, que não têm tanto a ver com o regulamento da unidade local, mas depois com os trabalhos que se vão desenvolver subsequentemente, ou que já começaram, na verdade, mas que depois ganham outra densidade com a formalização da unidade local, que eu espero que consigamos hoje aprovar. Em relação à questão das comunicações, nós já estamos a adquirir equipamentos rádio para podermos operar dentro dos vários membros da unidade local. Há também uma articulação que já existe, já temos um rádio que nos permite articular com o Serviço Municipal da Proteção Civil. Adicionalmente, há a informação que foi transmitida, de resto, pelo Sr. Secretário de Estado, Silvério Regalado, no sentido de as juntas de freguesia passarem a ter rádios Ciresp. Portanto, é um compromisso do Governo Central e que esperemos possa vir a materializar-se. Adicionalmente, estamos a trabalhar no sentido de identificar soluções de comunicação descentralizada e que, numa ótica de mesh,
possam permitir que, mesmo não havendo esta estrutura, todos os cidadãos, os intervenientes possam usar essas soluções para conseguir fazer chegar a informação. Portanto, em termos de comunicações, é nisso que estamos a trabalhar, naturalmente depois com mais detalhe, quando tivermos o plano de proteção civil, que é, obviamente, uma ferramenta fundamental e que será um produto, um entregável, precisamente da unidade local, em articulação com a Câmara Municipal, que é o órgão, neste caso o Serviço Municipal, que é o órgão competente precisamente para essa matéria. Em relação ao material, enfim, há de facto várias aquisições planeadas, uma delas é o das comunicações, que já tive a oportunidade de mencionar. Já adquirimos um gerador, que aproveito para sinalizar, dando aqui um à parte, foi útil também no âmbito da tempestade Christine, porque foi mobilizado para Meirinhas, para a região de Leiria, em que pôde estar lá a funcionar, entretanto já regressou ao Lumiar e, portanto, esse equipamento é um equipamento polivalente, mas que, naturalmente, do ponto de vista da proteção civil, é um equipamento importante. Estamos a estudar também a possibilidade, também no âmbito das comunicações, eventualmente comunicação satélite, eventualmente uma solução Starlink ou análoga, que possa também dar-nos essa autonomia em relação a isso mesmo. Estamos a ver também no âmbito da comunidade de energia a possibilidade de haver uma ligação off the grid, ou seja, neste momento o modelo que temos da comunidade de energia renovável permite apenas que a energia seja consumida se ligada à rede. E, portanto, o que estamos a trabalhar é encontrar uma solução autónoma em que, mesmo que a rede não esteja operacional, nós, com os nossos painéis, consigamos ter, por exemplo, o suficiente para abastecer os tais equipamentos de telecomunicações ou outros que possam ser fundamentais. Em relação aos prazos, não temos ainda um cronograma muito estruturado, mas oportunamente também esperamos tê-lo. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado na Assembleia de Freguesia, Pedro Roque Domingos, quem agradeço também as perguntas. Em relação à iluminação pública, naturalmente que depende da Câmara Municipal de Lisboa, o que fazemos em cada caso individual é precisamente referenciar via de GOPI junto da Câmara e, obviamente, temos também interesse que a Câmara avalie não só a reparação e a substituição das lâmpadas fundidas no território, mas também uma estratégia mais abrangente que vá iluminar zonas que, não é uma questão de reparação, é uma questão de não ter iluminação suficiente e que possa suprir as necessidades. Em relação ao tráfego, tivemos, como digo, hoje mesmo com o Sr. Vice-Presidente da Câmara, que tem o pelouro da mobilidade, e abordámos múltiplas questões, por exemplo, a questão da Rainha Dona Amélia, que ainda tem alguns aspectos que têm que ser corrigidos, a questão da Estrada da Torre, também a recolocação, ou melhor, a colocação, porque nunca lá esteve, de uma ciclovia, e portanto também temos já um entendimento em relação ao projeto. Em relação àquilo que acontece também na zona central de Telheira, junto a Mário Chicó, também vai haver uma intervenção de colocação na ciclovia, a passagem da ciclovia junto ao estádio de Alvalade para bidirecional de um dos lados, libertando a via mais proximal ao estádio, o que vai ser muito importante, por exemplo, para a saída da freguesia na Fernanda Fonseca. Portanto, várias questões que foram abordadas, as necessidades de acalmia de trânsito um pouco por toda a freguesia, enfim, desde aquilo que acontece na Alta de Lisboa, em Telheiras, no Paço do Lumiar, há várias áreas em que sinalizámos precisamente essa necessidade e a Câmara está neste momento no processo de aquisição daquelas almofadas que permitirão também reduzir a velocidade, que transformam-se em lombas e, portanto, essa questão foi amplamente abordada. Em relação à questão da habitação e o contrato da Segal, que vai muito além da questão da habitação, portanto, ou seja, há uma oferta de habitação que é feita no âmbito do contrato que havia com a Segal, que importa agora concluir. Havia diferenças entre aquilo que a Segal tinha entregue e aquilo que a Câmara tinha entregue, portanto, estão nesse processo de concluir esse acerto e depois, naturalmente, haverá um processo para o resto do plano de urbanização da Alta de Lisboa, que visa, precisamente, encontrar as melhores soluções. A Câmara vai ter um mecanismo, que agora não sei precisar se é comissão, se tem outra nomenclatura, mas um mecanismo que permite envolver as múltiplas entidades para identificar o que é fundamental e qual é que é o caminho a traçar. Portanto, essa estrutura, esse mecanismo, terá a participação das juntas de freguesia, nomeadamente da Junta de Freguesia do Lumiar e de Santa Clara, e, portanto, é essa a expectativa que temos e, naturalmente, encontrar também mecanismos para ouvir as associações de moradores e os cidadãos, no sentido também de contribuírem para esse processo. Sendo que a questão desta abrangência não se cinge apenas à tal habitação, tem um conjunto de equipamentos sociais que estavam previstos e que queremos ver materializados na Alta de
de Lisboa. Em relação às questões do orçamento, se calhar remetia para o ponto do orçamento, que tem a ver com a questão do peso da receita, etc., mas se calhar faz sentido que o possamos discutir no relatório de contas e da prestação de contas. De qualquer forma, temos uma preocupação nesse sentido e queremos, obviamente, maximizar aquilo que é a receita. Estamos a trabalhar, por exemplo, no âmbito do licenciamento, quer das planadas, quer dos estabelecimentos comerciais, para reforçar precisamente essa receita. Não somos o território mais em que essa componente do tecido económico seja muito expressiva e, portanto, já melhorámos muito numa data anterior. Temos alguma margem ainda de progressão que esperamos explorar e, naturalmente, encontrar aqui parcerias com múltiplas entidades que nos permitam maximizar isso mesmo e, no âmbito do CDC com a Câmara, então a verba de investimento que nos permitirá intervir, por exemplo, naquilo que é a zona da Manel Valadares, o projeto que já está pensado, falta agora haver a solução que o permita financiar, seja com o apoio da Câmara, seja com recurso a operadores privados. Aquilo que estamos a pensar para a unidade de higiene urbana que precisa dessa intervenção. Portanto, há vários projetos maiores que nos preocupam e para o qual iremos intervir. Em relação às questões colocadas pelo PCP e pela membro da Assembleia, Ana Amaro, temos de facto um plano de intervenção no espaço público que é abrangente, vai desde a questão do mobiliário urbano, que já conseguimos substituir parte dele, os bancos nomeadamente, a questão dos pavimentos, que neste momento está mais ou menos controlada, a questão do espaço verde, que temos o concurso público internacional a decorrer, e as questões da iluminação, essas não dependem tanto de nós, mas dependem mais da Câmara, mas que estão também a ser equacionada. E mais do que a manutenção, encontrar novos espaços de fruição para os nossos fregueses. Sabemos que temos um déficit importante de estruturas de desporto e de lazer e, portanto, queremos reforçar essa oferta por forma a que conseguimos melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Ainda em relação à questão da habitação, agora fora até daquilo que diz respeito à Segal, temos desde a cooperativa que vai nascer ali junto ao estádio José Alvalade, junto à bomba da Galp, que é uma das primeiras cooperativas que vamos ter agora a ser lançada e que é uma oferta importante. Temos naturalmente a oferta dos operadores privados e há depois outra oferta também no âmbito da Câmara, nomeadamente junto ao Paço do Lumiar, que provavelmente terá habitação a preço acessível. Portanto, há estas várias valências que visam resolver um problema que é, de facto, muito abrangente e que não se resolve apenas com uma intervenção de um tipo. Temos que diversificar essas intervenções. Em relação à saúde, como sabem, é um tema que me é próximo e, portanto, reforço aquilo que já tinha dito, a dificuldade de o conseguirmos fazer, porque, por exemplo, aquilo que acontece no Hospital das Forças Armadas tem uma interligação entre várias dimensões, o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa. Há interesse do parte do Hospital das Forças Armadas, tendo já reunido, quer com o anterior diretor, quer com o atual diretor do Hospital das Forças Armadas, de criar lá essa valência, que seria útil não só à nossa população, mas também às Forças Armadas, enquanto ferramenta para prestar cuidados, mas também treinar novos profissionais, nomeadamente na área da Medicina Geral e Familiar, para as Forças Armadas. E, portanto, temos essa valência dentro do Hospital das Forças Armadas. Temos aqui muito próximo a questão de uma unidade de saúde que está a trabalhar, ou pretende trabalhar, num modelo convencionado, e, portanto, o modelo convencionado não é criar uma OSF, é criar um modelo convencionado que preste cuidados, em que os cidadãos usufruem no âmbito do SNS, mas que depois o pagamento é feito apenas pelo Ministério da Saúde, não tendo os cidadãos diferença em relação a isso. Portanto, é um projeto que está aqui no chamado Centro de Saúde do Lumiar, que está aqui, Centro de Saúde Privado do Lumiar, aqui é um passo de nós, e que há esse caminho que está a ser feito. O modelo dos convencionados foi aberto de concurso há pouco tempo, está agora a ser debatido e contestado, portanto veremos e esperemos que ele se materialize. Adicionalmente, temos uma unidade de saúde na Alta de Lisboa que está vazia. Praticamente tem poucos profissionais e, portanto, daquilo que estamos a trabalhar é na implementação lá de USFs, seja de modelo B, seja de modelo C, que possam precisamente suprir aquelas que são as necessidades. Portanto, há estes 3 eixos de intervenção: o Hospital das Forças Armadas, o modelo convencionado e a criação, de facto, de USFs para suprir as necessidades da população. Em relação à educação, naturalmente, uma preocupação grande no que diz respeito à reparação dos nossos equipamentos escolares, nomeadamente o da secundária. Há vários que precisam de uma intervenção já há longo tempo. A secundária talvez seja o exemplo mais gritante e que esperemos que, fruto desta articulação entre o Governo Central e a Câmara, possa haver, finalmente, avançar. Sei que já houve visitas técnicas no sentido de poder ser feito o projeto de intervenção. Espero que ele possa avançar agora nesse sentido.
Em relação à Carta Educativa, de facto, houve um contributo por parte da Junta, como de resto aconteceu por parte das diversas juntas, no sentido dele poder ser revisto, mais até do que a reorganização sobre se há uma escola que passa por um outro agrupamento, etc., mas a necessidade de nós termos equipamento que faça face, ou melhor, que responda às necessidades que nós temos, é absolutamente fundamental. Portanto, esperemos que não só a sua aprovação recente, agora no final do ano passado, mas agora a sua implementação no terreno, é aquilo que é fundamental e que vai dar precisamente condições às nossas crianças para usufruírem da melhor forma. Em relação às questões do planeamento, penso que já aflorei, portanto tem muito a ver com várias das dimensões que temos para trabalhar. Em relação à questão do nó do Lumiar, portanto, já desenvolvemos esforços, já aqui comprometi que esperemos conseguir concluir o projeto durante este mandato e que, se possível, lançar desde logo o procedimento para que ele possa depois ser concretizado. Como digo, há aqui várias dimensões que têm que ser articuladas e que eu espero que o consigamos fazer. Em relação ao Centro de Saúde, penso que já respondi ainda no ponto e concretamente em relação à exigência de termos médicos de família, estamos absolutamente alinhados. Aqui a dificuldade é que não é apenas do Lumiar, é de todo o país e particularmente nas regiões metropolitanas em que temos uma enorme insuficiência de médicos de família. Portanto, estamos absolutamente articulados com e a pergunta era concreta, que diligências é que foram feitas? Como digo, já reunimos quer com o Hospital das Forças Armadas, quer com a ULS Santa Maria, nomeadamente com o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Houve uma mudança agora no diretor clínico dos cuidados de saúde primários, portanto que está agora uma nova responsável e, portanto, é também com ela que queremos trabalhar no sentido de resolver estas várias necessidades que temos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos, portanto, acabamos agora o ponto 1, vamos passar para o ponto 2, 3 e 4, vamos englobar vários pontos no mesmo grupo e na mesma intervenção, aliás, como já começámos a fazer anteontem. Pergunto ao Sr. Presidente, não sei, o Sr. Presidente já fez a apresentação destes 3 pontos há 2 dias atrás, quer acrescentar mais alguma coisa ou abrimos já ao debate ou acha que é relevante dizer mais qualquer coisa? Se quiser, está à vontade para isso, se não, passamos já então às perguntas da Assembleia. Não, Sr. Presidente, obrigado pela sugestão e, de facto, foi nesse sentido. Foi depois da minha intervenção que constatámos que as forças políticas não tinham tido acesso à documentação necessária, que penso que agora já está sanado esse problema e, portanto, não tenho a acrescentar àquilo que já tinha dito e, portanto, fico disponibilizar o tempo para os senhores membros da Assembleia de Freguesia colocarem as questões que entendem. Algo que eu não reforcei na altura, mas que quero reforçar agora, até por deferência com a nossa tesoureira e com quer o nosso ROC e também com quem trabalha a nossa contabilidade, a quem agradeço a presença, que é o facto de não termos nenhuma menção em relação a alguma irregularidade que no passado já tivemos naquilo que é o documento da certificação legal de contas e, portanto, esse é um aspecto que gostaríamos de assinalar e que nos deixou bastante satisfeitos e que na prática é voltar à normalidade e que esperamos conseguir continuar nesse registro em futuros exercícios. Portanto, era apenas isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficamos a dispor para as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, portanto, estes 3 pontos têm todos a ver uma temática muito semelhante. Temos o inventário, temos a prestação de contas e temos também a primeira revisão do orçamento. Portanto, abre neste momento a quem quiser intervir e questionar o Sr. Presidente sobre estes 3 temas, façam favor. Não há intervenções? Faz favor. Então, boa tarde a todos. Pedro Estrela, faz favor, PS. Boa tarde a todos. Obrigado. Não tenho muitas questões, mas tenho aqui só algumas só para clarificar. Eu se calhar vou identificar de onde é que vi. Isto é relativamente à prestação de contas de 2025. Tenho aqui algumas questões e gostaria só de dar nota. Começando se calhar pela demonstração dos resultados, ela tem ali um erro que me parece um bocadinho que quando se está a ver o EBITDA, o resultado antes das depreciações, é exatamente igual ao de 2024, aquilo não está correto e, portanto, quando se vai ver, aquilo não soma e, portanto, convém, antes de submeter as contas ao Tribunal, penso que simplesmente é uma correção ao resultado, o totalizador, acho que é só para dar nota, para corrigir,
penso que não está correto. No mesmo sentido, nos fluxos de caixa, também o 2024, também quando vamos somar a variação de caixa e equivalentes de caixa, se somarmos ao saldo inicial, não dá o saldo total, há ali valores, ou o saldo inicial está correto, que eu não consegui confirmar, ou então ali há alguns valores durante os fluxos que não estão corretos. Portanto, também seria importante clarificar para não ter. Relativamente aos fluxos de caixa, e agora também aqui fazendo umas questões mais diretas, penso que, e aqui de futuro, acho que o anexo devia ter um bocadinho mais de explicações e devia estar um bocadinho mais explicado, porque tem pouca informação e não se consegue concluir muita coisa pela leitura. Relativamente aos gastos com pessoal, se olharmos para a demonstração dos resultados, vemos uma diminuição dos gastos, o que aparentemente conduziria a levar uma redução nos pagamentos ao pessoal. Há um aumento, só aqui perceber o porquê. Acredito que haja aqui alguns valores ou prestadores de serviço ou assim que possam ser incluídos. Queria perceber o que é que justifica esta redução dos gastos com pessoal, mas o aumento dos pagamentos ao pessoal. Não estou claro que faça sentido incluir outras coisas. Também nos fluxos de caixa, vejo que em 2025 não há pagamentos de subsídios. Não sei se aquilo foi alguma alteração de classificação que foi feita em 2025 face a 2024. Se sim, deveria estar explicado no anexo, também não está, e portanto não é claro. No mesmo sentido, também há uma redução dos recebimentos dos contribuintes, um aumento dos recebimentos dos utentes, também não se percebe. Parece que há ali dois momentos e parece que não está claro as alterações de classificações que foram feitas, portanto, acho que era importante clarificar isso. Relativamente aos clientes, também acho, e penso que não estou certo, mas penso que o SNCAP, tenho alguma certeza que também era importante, uma das divulgações obrigatórias era colocar a antiguidade das contas a receber para se conseguir entender, também não está, essa informação não está incluída. Temos também um aumento dos gastos com os órgãos sociais, basicamente passam de 40 mil euros para 120 mil euros. Acredito que haja uma explicação, acho que deveria estar explicado no anexo às contas também, aqui não é tanto, acho que essa informação deve ser plasmada no anexo, que é para isso que ele serve. Relativamente aos fornecimentos e serviços externos, também se explica, aqui sim tem uma explicação relativamente ao aumento dos fornecimentos e serviços externos, diz que o principal impacto é o aumento da inflação, mas o aumento dos fornecimentos e serviços externos são 49%, portanto não é bem a inflação. Também refere que tem o aumento das competências e penso que delegação de competências também justifica, mas acho que devia ter um bocadinho mais, porque até lá há um efeito do aumento dos honorários que acho que também deveria ser explicado e também não está. O porquê desse aumento dos honorários em 2025. No mesmo sentido, também outra questão que também acho que era importante ter e que também fica na dúvida, o que é que são as aquisições, as adições de ativos fixos tangíveis, o que é que são, estamos a falar cerca de 700 mil euros, acho que é importante explicar e penso que são estas as questões. Não sei se foi muito confuso nas perguntas, andei aqui a saltar, mas se houver alguma dúvida. Muito obrigado. Quem tem mais questões a colocar ao Sr. Presidente em relação a estes 3 pontos? Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado. Agradecer então as questões colocadas sobre os documentos e indo aqui, portanto, agradecer desde já a sinalização destes lapsos. Vamos ver exatamente o que é que se tem a ver com os somatórios das colunas e, portanto, o lapso obviamente é de lamentar e agradecemos, porque assim podemos remetê-lo para o Tribunal de Contas já sem esses lapsos. Acolhemos por boa também a sugestão de ter um anexo que possa ser mais claro para quem não é da área e que provavelmente terá até mais facilidade em o entender. Quem não é da área naturalmente terá mais dificuldade. De resto, o mesmo acontece em relação ao inventário, não é? Porque se calhar temos que incluir uma chave para ele poder ser mais intuitivo para quem não é
para quem não é da área. E isso é um caminho que, desde logo, assumimos já há largo tempo e que se faz caminhando. E, portanto, lá chegaremos a ter um orçamento e umas contas mais inteligíveis para quem não é da área. Em relação depois, há aqui várias questões que de alguma forma contribuem para a mesma explicação, que é efetivamente fruto de, quer de saídas por mobilidade, quer de aposentações, houve um conjunto de pessoas que deixaram o quadro da freguesia do Lumiar e, portanto, nós, para mantermos o nível de serviço, acabámos por contratar prestações de serviços que o pudessem fazer. Nós estávamos numa fase final do mandato e, portanto, também estarmos a lançar concursos não era seguramente o momento ideal e, portanto, concluímos já neste mandato 2 concursos que estavam pendentes, portanto vai haver uma ligeira correção em relação ao que aconteceu em 2025 e estamos agora no processo de identificar as várias necessidades que já estão, mas para poder lançar estes procedimentos. O que isso faz com que haja uma redução nos gastos do ponto de vista do pagamento aos nossos funcionários e um aumento naquilo que é o pagamento em prestações de serviço. E, portanto, esse desequilíbrio ou essa mudança de uma rubrica para outra tem a ver com essa dimensão. Em relação à questão da antiguidade das contas a receber, portanto, depois pediremos naturalmente que se possa detalhar isso mesmo para, mais uma vez, contribuir para a maior leitura e transparência do relatório de contas. Em relação à questão dos órgãos sociais, acredito que tenha a ver com aquilo que sucedeu em termos eleitorais, ou seja, a verba que é utilizada para pagar, nomeadamente aos membros da mesa, é contabilizada, tanto quanto percebo, nesta rubrica e, portanto, fruto de termos havido vários atos eleitorais, acabou por engrossar essa dimensão. Nós não recrutámos nem mais nem menos gente para os órgãos sociais, como de resto é de lei e, portanto, provavelmente terá a ver com essa necessidade de pagarmos aos membros das mesas dos vários atos eleitorais que tivemos. De qualquer forma, iremos apurar se efetivamente essa é a explicação e depois faremos chegar de forma escrita. Portanto, esta diferença entre aquilo que eram os recursos humanos e agora com mais financiamentos, com mais serviços externos, tem a ver com aquilo que já disse em relação aos recursos humanos. Em relação à não existência de subsídios numa das rubricas, enfim, não consigo agora, de momento, detalhar porquê, mas iremos naturalmente apurar e responder por escrito, que é uma questão, diria, muito, muito concreta e que não consigo, neste momento, dar a resposta, mas temos aqui também o nosso contabilista que poderá também, em tempo útil, dar-nos esse dado. Em relação à questão das aquisições de ativos fixos tangíveis, nós tivemos, de facto, múltiplas intervenções em termos de obra em vários espaços, no caso a UTIL, no caso do Lagar, e as viaturas também adquirimos, portanto foi também um processo que fizemos que era a aquisição da varredora, penso que já foi em 2025, portanto temos o autotanque também, portanto vários equipamentos que foram adquiridos e que integram essa rubrica, portanto as obras e os veículos. E julgo que respondi às questões. Há algumas que... Pronto, então já tenho confirmação de que a questão dos órgãos sociais se prende efetivamente com a questão dos membros das mesas. E em relação aos outros, enviaremos resposta por escrito, porque são questões já mais, diria, muito concretas e que eventualmente podemos remeter-vos por escrito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas explicações, Sr. Presidente. Vamos então passar aos próximos pontos. Temos agora o ponto 5, que é o relatório sobre o Estatuto do Direito da Oposição. Apreciação e votação de doação à Junta de Freguesia no âmbito dos benefícios fiscais relativos ao mecenato por parte dos professores da UTIL. O ponto 7, a aprovação da autorização genérica para cedências de bens expressíveis à Junta de Freguesia do Lumiar. E o 8º, que é o regulamento da Unidade Local de Proteção Civil da Freguesia do Lumiar. Sr. Presidente, peço-lhe que faça o comentário que ache necessário sobre estes pontos, por favor. Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Então, em relação a estes 4 pontos que temos pendentes, portanto, temos a questão dos benefícios fiscais para os membros da UTIL, que é um documento que já aqui trouxemos no passado, portanto tem a ver com os contributos que estes docentes da UTIL deram para as atividades da UTIL e que querem, e bem,
ver repercutidos depois na sua declaração fiscal, portanto, na declaração de IRS. E, portanto, o pedido que deixamos é que o possamos aprovar para que eles possam obter esse benefício no âmbito da sua declaração de IRS. Depois temos a questão da aceitação dos bens perecíveis, portanto, recebemos doações de várias entidades que felizmente colaboram também com o nosso desenvolvimento social no sentido de podermos dar mais alimentos, nomeadamente os frescos ou os enlatados, que podem ser facultados às pessoas de maior carência económica e portanto, temos esse pedido para que nós possamos acolher essas doações. O outro ponto, que até era o anterior, tem a ver com o Estatuto do Direito da Oposição, e, portanto, nós julgo que cultivamos uma proximidade com as diversas bancadas e uma disponibilidade para reunir e para esclarecer aquilo que for necessário. Portanto, o relatório também não tem, diria, grande inovação, é mais ou menos relatar aquilo que foi durante o ano transato. E, por fim, a Unidade Local de Proteção Civil, que é, como digo, já mencionei há pouco, é uma materialização ou formalização, se quisermos, de um caminho que já temos vindo a fazer, que não começou nem com a tempestade de Cristi, nem com outros intempéries que tivemos no final do ano passado. De facto, é um caminho que já temos vindo a fazer. Eu já tive a oportunidade de apresentar aqui numa data anterior, fizemos até um projeto em articulação com a Organização Mundial de Saúde, em que demos formação aos nossos voluntários da Proteção Civil, incluindo com o INEM, o Serviço Municipal de Proteção Civil, com os bombeiros. Portanto, temos já uma equipa de pessoas formada e que tem um conjunto de competências e, portanto, agora queremos materializá-lo, à semelhança do que está a acontecer também em outras freguesias, para que, já com essa formalização, possamos então dar passos mais seguros, por forma a transformarmos o Lumiar numa freguesia mais resiliente e mais capaz de responder às múltiplas ameaças que, infelizmente, se vão acumulando. E, portanto, era isto, Sr. Presidente, sem me alongar, naturalmente disponível à semelhança do que aconteceu nos pontos anteriores para detalhar naquilo que acharem que não foi suficientemente claro ou que não está suficientemente claro nos documentos a que tiveram acesso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer aqui, eu cometi aqui um lapso, não foi um lapso, eu não vi, portanto, não. O PS fez sinal e o nosso primeiro secretário informou-me que de facto ainda queriam dizer qualquer coisa. Eu peço desculpa, mas eu já estava lançado na leitura de tudo isto, e porque esta Assembleia já vai muito, muito longa, pronto, gostaria que abria de facto às perguntas à Assembleia sobre estes, o ponto 4, 5, 6 e 7, desculpem, 5, 6, 7 e 8, e peço ao PS que dentro, pronto, dos limites, se não sei, parece que ainda tem uma questão, e peço desculpa ao Sr. Presidente, mas de facto eu não vi, tem ainda uma questão sobre o tema dos 3 pontos anteriores. Pronto, coloca essa questão porque de facto eu poderia ter visto, mas não vi. Não é bem uma questão, é só mesmo para clarificar que acho que o tema eu acho que é um tema sensível, o tema dos órgãos sociais, acho que devia ficar escrito isso no relatório e no anexo às contas deve ficar escrito. Aparentemente quem olha parece que é outra coisa do que o que é, e ainda por cima é... Muito bem, muito obrigado. Então, questões sobre os pontos 5, 6... Peço desculpa. Calma. Portanto, questões sobre o ponto 5, 6, 7 e 8. Ou ainda quer falar sobre o ponto 2, 3 e 4? Muito rapidamente. Era a Mas tem que ser questão mesmo muito rapidamente, faz favor. A primeira nota é que então faremos chegar todas estas últimas dúvidas por escrito ao Sr. Presidente, que depois certamente disponibilizará ao Executivo. E a última questão sobre isto tem a ver com os mapas de pessoal. O Sr. Presidente esclareceu que houve aqui algumas prestações de serviço que vieram colmatar necessidades do corpo humano da Junta, que entretanto, por motivos de aposentação ou de saída, ficou incompleto, e portanto a última questão que não está clara e que gostaria de lhe colocar nesse caso é, tendo em conta os nossos mapas de pessoal, que têm uma série de postos por preencher, como aliás já tínhamos discutido anteriormente, pergunto-lhe desses postos que estão por preencher, quantos é que é expectável uma abertura de concurso para breve e quantos é que permanecerão por preencher? E se quiser, Sr. Presidente, avançamos já para os outros pontos? Como achar? Não, espera aí. Vamos deixar o Sr. Presidente responder isso e depois vamos para os outros, está bem? Porque senão isto vai ser uma confusão doida. Sr. Presidente, peço desculpa, olha,
Ora, Tem essa. aqui mais estas duas perguntas, peço desculpa. Ora, essa. Bem, a primeira não era uma questão, era agradecer de facto a sugestão e acho que, mais uma vez, mais transparência, mais inteligibilidade daquilo que são as contas da Junta, acho que nos beneficia a todos e seguramente que nós não queremos ficar com o ónus de ter aumentado de forma significativa as nossas remunerações, que é aquilo que seria a interpretação plausível desse aumento. A que de resto também se juntam os membros da Assembleia de Freguesia. Portanto, na prática, estamos todos nesse conjunto de pessoas. Em relação à questão dos mapas de pessoal, de facto, o que nós estamos a fazer, já estávamos no passado, quer do ponto de vista de recorrer à Bolsa de Emprego Público no sentido de colmatar essas necessidades, com sucesso muito limitado, e, como digo, estamos a ultimar a lista de concursos que pretendemos lançar agora durante este mandato. Não consigo ainda dar-lhe um número concreto, também lhe posso dizer que não vamos ocupar todo o mapa, portanto isso seguramente que não, nem temos capacidade financeira para o fazer, portanto temos uma situação, como bem viram, muito limitada do ponto de vista da manobra e, portanto, não será seguramente uma mudança drástica em relação ao mapa de pessoal. Naturalmente que situações mais perenes da Junta queremos efetivamente reforçá-lo e há várias áreas em que isso é notório e que precisamos efetivamente de um reforço, desde a componente de recursos humanos, a componente jurídica, a fiscalização, portanto são áreas-chave e que nós queremos reforçar, mas depois haverá seguramente também questões mais concretas e pontuais que serão alvo disso mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, então voltamos então aos pontos 5, 6, 7 e 8. Quem da Assembleia tem questões a colocar ao Sr. Presidente sobre estas quatro questões, sobre estes 4 pontos? Se faz favor, João Taborda. Boa noite, boa tarde, ou boa noite, não sei, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Junta, restante Executivo, Srs. Membros da Assembleia de Freguesia, munícipes. Não são bem questões, são apenas 2 sugestões. Uma no ponto 6, em relação à aprovação de doação no âmbito do Estatuto de Benefícios Fiscais da UTIL. Temos só uma proposta a fazer, visto que não há custos para a Junta, sugerimos só alterar o valor hora dos professores de 15 euros para 30, que achamos um bocadinho mais digno e mais justo, se aceitarem, claro, como é óbvio. E no ponto 7, também íamos propor que a autorização prévia fosse mais específica e que explicitasse a finalidade de apoio social, que, salvo erro, não diz, para garantir um maior rigor e transparência só. São as 2 sugestões que temos para fazer nestes pontos. Muito obrigado. Mais questões ao Sr. Presidente sobre estes 4 temas? João Condense, Partido Chega, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só um pequeno comentário acerca do relatório do Estatuto do Direito da Oposição. Lembrar o Executivo que colocámos questões em dezembro, enviámos um e-mail com 11 perguntinhas que não tiveram resposta. De acordo com o regimento e a legislação autárquica, deveria ser feita em 30 dias. Não tivemos resposta, portanto, fica aqui mais uma vez a informação. Bem, não cumpriram corretamente o Estatuto do Direito da Oposição. Obrigado. Obrigado. Mais questões? Sr. Presidente, se faz favor. Muito obrigado. Bom, eu em relação ainda estou aqui à espera que me consigam apurar em relação aos aumentos que se não têm repercussão, que para mim até podíamos aumentar para o triplo, não é? Quer dizer, estamos só a confirmar se há essa possibilidade, não é? Aumentos que depois não têm custo, enfim. Temos que manter aqui alguma equidade também em relação às outras prestações de serviços, por exemplo, que temos na Junta, com funções docentes, e depois também não podem ficar assimétricas por ser injusto, não é? Por não nos custar, depois podemos fazer essa alteração. Em relação à proposta de clarificação para o fim a que se destinam os bens perecíveis, não temos oposição a que se clarifique que é para fins de desenvolvimento social. E, portanto, acolhemos essa sugestão e, portanto, pedimos aos serviços que alterem a proposta
nesse sentido, para poder depois ser votada com essa redação. Em relação à questão, ao comentário, e que foi trazido pelo Chega e pelo membro da Assembleia, João Condesso, de facto, penalizamos por isso e as respostas chegaram em tempo útil. Portanto, em relação à questão dos aumentos, estamos aqui a tentar, junto do contabilista, perceber se há ou não há alguma repercussão, além da questão da equidade com outros prestadores e que pode ser difícil de acomodar. Ou seja, o princípio parece-nos justo, mas temos que o acomodar dentro daquilo que são também as outras componentes. Não é? Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. E não havendo mais questões, vamos passar... Desculpe. Desculpe, peço desculpa de interromper. Só dizer que se calhar então podemos fazer essa avaliação com mais calma para podermos fazer uma proposta mais e trazê-la na próxima Assembleia de Freguesia, que também não dista assim tanto tempo. No limite, se a diferença for substancial para os docentes da UTIL, podem sempre ainda solicitar a alteração da respectiva declaração de IRS. Portanto, não é o ideal, mas talvez seja uma resposta equilibrada face à avaliação que tem que ser feita dessa eventual alteração do valor hora. Desculpe, Sr. Presidente, muito bem. por ter interrompido. Não há problema. Só para complementar Sim, com senhor, esse dado. claro. Fez muito bem. Não havendo mais questões, vamos passar à votação. Votação do ponto número 3, tendo em conta que o ponto 1 e o ponto 2 não se votam. Apresentação e votação dos documentos de prestação de contas de 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenção 4 do PS, 1 da CDU. É isto, não é? E, portanto, temos a favor 6 votos do PSD, temos 2 do CDS, temos 1 do LIVRE, não temos votações da Iniciativa Liberal, temos 1 do Bloco de Esquerda e 1 do Chega. Desculpe. Peço desculpa que eu... Eu peço desculpa que há aqui coisas que eu ainda estou no quadriênio anterior e então o PSD só tem 5, o Chega tem 1, a Iniciativa Liberal tem 1 e nós temos 4. Muito bem, então o ponto número 3 foi aprovado com maioria, com 12 votos a favor e 5 abstenções. O ponto 4. Apreciação e votação da primeira revisão ao orçamento e opções do plano para 2026, PPI e PPA e das normas de execução orçamental. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, temos 2 votos na abstenção, votos na abstenção, PS com 4 votos e a CDU com 1 voto. A favor temos 6 do PSD, 2 do CDS, 1 do LIVRE, não temos a Iniciativa Liberal, temos 1 do Bloco de Esquerda e temos 2 do Chega. Isto dá-nos uma votação igual à anterior, portanto, este ponto número 4 é aprovado por maioria, com 12 votos a favor e 5 abstenções. 5 votos na abstenção. Ok, então vamos passar para o ponto número 5, também não se vota. Ponto que é, portanto, é a questão do direito da oposição. Vamos passar então para o ponto número 6, que é a apreciação e votação de doação à Junta de Freguesia no âmbito dos benefícios fiscais relativos ao Senado por parte dos professores da UTIL. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 7. Aprovação da autorização genérica para a cedência de bens perecíveis à Junta de Freguesia de Lumiar. Quem vota contra? Quem se abstém?
É aprovado por unanimidade. Ponto número 8. O regulamento da Unidade Local de Proteção Civil da Freguesia do Lumiar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Chegamos ao fim das votações do período da ordem do dia. Vou pedir agora a votação em ata da ata eletrónica. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada por unanimidade. Eu queria, tendo em conta que os nossos trabalhos estão a chegar ao fim, eu dou como encerrada esta terceira Assembleia de Freguesia do quadriênio. Diga, João Caldeiro, o que é que se passa? Só em relação às atas. Às datas? Às atas. Às atas. Foi referido às que atas. nós não Falámos tínhamos- nisso no princípio da Assembleia de Freguesia, lembra-se? Nós não Mas diga. tínhamos, foi referido que não tínhamos a ata da anterior. É verdade, isso eu expliquei no Assembleia, início. mas também não temos a ata da tomada de posse, pois não? Já está? Já Não, temos a ata da tomada Foi de posse, aprovada? acho que sim, acho que já foi Já está aprovada. essa? Sim, foi, acho que sim. Mas, João Caldeiro, também só temos uma coisa a fazer. Nós agora já temos, no próximo Assembleia de Freguesia, Convém já que temos duas atas para aprovar. Convém que ok? fique tudo Pronto. certinho, é isso. Eu vou mesmo, verificar se temos a da tomada de posse ou não, porque se calhar até poderemos ter as três e teremos que as votar às três. Pronto. Portanto, vou tentar que, não muito em cima da data da próxima Assembleia, mas com algum tempo, tendo em conta que são 3 atas, que essas atas sejam enviadas aos Distribuídas, membros da exatamente. Assembleia para terem tempo de as ler, porque é muita coisa, Muito bem. de forma Isso. a não se misturarem depois com a documentação toda que vai para a Junta de Exatamente. Freguesia de junho. Ótima ideia. Ok? Obrigado. Muito obrigado, então. Pronto, então, neste momento são 19 horas e 29 minutos. Eu dou como terminada esta Assembleia, a terceira Assembleia de Freguesia do quadriênio de 2025-2029. Queria agradecer-vos por terem sido concisos nesta segunda parte dos nossos trabalhos. Queria cumprimentar todos os membros da Assembleia de Freguesia, todos os membros do Executivo, os nossos trabalhadores, que tiveram que disponibilizar mais uma vez para aqui estar. Estava tudo impecável, tudo muito bem arranjado. Muito obrigado. Foi um gosto estar convosco e até junho. Muito obrigado.